Eu fiquei com essa sensação, você falou aqui da experiência, né, Márcio, e me dá a sensação que a semiótica, como ela é capaz de decodificar mensagens, né, sinais que acabam se somando sinais, vamos somar os sinais dos clientes, por exemplo, que a gente está falando, a gente tem uma mensagem que está sendo transmitida para a empresa. Então, essa mensagem que foi transmitida, ela tem que ser decodificada dentro da empresa e, a partir dali, eu tomar uma decisão. Então, eu escutando a gente aqui, né, esse debate, a conclusão que eu chego é que semiótica pode e deveria estar dentro de diversas áreas de uma empresa. A gente abordou muito e falamos muito de comunicação, falamos de branding, mas se eu for ali numa área de atendimento, por exemplo, eu preciso saber interpretar o que está acontecendo, né? O Márcio comentou aqui de CRM, muitos dados, mas eu posso ter muitos dados e não saber ler, né? Então, Silvio, eu queria, com toda a tua experiência, né, aonde a gente está hoje quando a gente fala de semiótica aplicada no dia a dia das empresas, né? Quais são as suas experiências, se você puder trazer exemplos? Isso é uma coisa que tem que vir de uma presidência, tem que vir de uma área de cultura, uma área de propósito, como o Márcio comentou, ou não, vamos colocar isso numa área de comunicação, basicamente, aonde hoje a gente pode situar semiótica nas empresas. Perfeito, Thiago. Eu vejo de uma maneira muito positiva e uma evolução nas últimas décadas. Se a gente pensar que o entendimento da semiótica aplicada, a utilização, é algo recente no país, né? A gente não está falando de algo que existe há tanto tempo, a gente está falando de algo que começa, né, na virada aí, né, do século, do milênio, né, década de 90, a gente está falando aqui, né, no Brasil especificamente, e talvez, para mim, o que é mais interessante não é justamente somente a utilização da semiótica como uma metodologia de pesquisa, né, para complementar ou para pesquisar justamente possíveis significados em aplicações as mais diversas. A gente tem projetos que vão desde avaliações de identidade visual, posicionamento, embalagens, processos, sites, campanhas, mas eu acho que o mais interessante que eu percebo é que a partir do momento em que a empresa começa a aprender ou ter contato com a semiótica, parece que é uma outra maneira de você pensar, ou pelo menos organizar um pensamento para um processo de decisão, né? É muito comum, e eu acho isso muito interessante, né, que justamente a partir do momento em que alguém, né, da empresa tem contato com a semiótica, ela passe a se interessar, né? Então, muitas vezes, puxa, me indica algum livro, me indica um curso. Então você, né, a gente vê também nos nossos cursos, nas disciplinas que nós damos, cada vez mais pessoas de empresas as mais variadas, né, e de áreas as mais variadas, não as mais óbvias, pesquisa de mercado, inovação. Não, você vê pessoas que vêm de atendimento, que vêm de design, que vêm de outras áreas, justamente e que percebem essa necessidade aí de um conhecimento talvez um pouco mais aprofundado, né, para entender camadas. A gente vive num mundo que é cada vez mais complexo mesmo, né? Então, além da gente ter pessoas cada vez mais diferentes entre si, não só entre grupos, só entre regiões, né? A gente vive uma era de grande individualismo como característica do contemporâneo. Ao mesmo tempo, a gente vê grandes movimentos coletivos, né, que trazem diferentes formas de sociabilidade e também de entendimento de uma cultura. Então, são movimentos que ocorrem aí de forma paralela e que trazem grande complexidade para a gente conseguir entender o que se passa na cabeça das pessoas e como elas vão decodificar ou interpretar, né, diferentes signos e possibilidades de combinações. Então, nesse sentido, eu vejo de uma forma muito positiva, não só o interesse pela semiótica especificamente como metodologia de pesquisa, né, mas também de um adensamento da importância de aprofundar também
processos de conhecimento do que está acontecendo no mundo. Ou seja, é entender que o indivíduo ele não tem só seus gostos, ou personalidades, ou estilos de vida pessoais moldados a partir, né, dos seus desejos e necessidades, como talvez a gente tenha aprendido lá atrás, mas ele está inserido num contexto, né, num contexto de mercado, de consumo e numa cultura extremamente efervescente, repleta de estímulos que muitas vezes podem trazer grandes conflitos aí também, né, em processos do que de entendimento dele de mundo e também de uma determinada oferta de uma marca, de uma empresa. Né? Eu vejo de uma forma muito positiva. Acho que cada vez mais existe nas empresas o entendimento de que é preciso se aprofundar em conhecimento e no entendimento de algo mais complexo, né, que foge, às vezes, de uma correlação mais tradicional, fácil, direta, e que, de alguma maneira, traz um conforto, mas um conforto que pode ser um pouco também leviano e pouco, de fato, real.